a gente muitas vezes tem opiniões bem fortes a esse respeito. É pecado ou não é pecado? Eu bebo o que eu quiser, eu bebo sim, eu não bebo e beber é pecado. Quem bebe vai pro inferno. Mas o que é que a Bíblia diz a esse respeito? Muitas vezes a gente tem que vencer os nossos achismos e preferências pessoais para deixar Deus falar, mesmo quando a fala de Deus vai contra aquilo que a gente quer. Fica aí e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma breve teologia da bebida. Sempre que a gente fala sobre o que é que a Bíblia diz sobre bebida, né, e sobre o vinho principalmente, a gente vai se deparar sempre com o mesmo argumento. O vinho na Bíblia não é alcoólico, dizem muitas vezes. Eu aprendi no meu passado pentecostal que o vinho da Bíblia na verdade era sempre misturado com água e por isso quase não tinha teor alcoólico e por isso não era o vinho que tinha o potencial de embriagar ninguém. Antes de tudo, a gente tem que deixar claro que quando a Bíblia fala de vinho, ela está falando de algo que possui o potencial de embriagar. Em Gênesis 9, Noé ficou bêbado com vinho. Em Gênesis 19, Ló ficou bêbado por ingerir vinho. Em Esther capítulo 1, Assuero ficou alegre, diz o texto, por estar ingerindo muito vinho. O Salmo 60, por vez, vai dizer que o vinho possui o poder de estontear o homem. Provérbios 23 diz que o homem se embebeda por causa do vinho. Isaías 28, da mesma forma, diz que os filhos de Efraim se embebedavam com vinho. Em 1 Samuel capítulo 1, Ana estava chorando tanto de forma tão absurda que ela foi acusada de estar bêbada de vinho. E em 1 Coríntios capítulo 11, o povo que estava ceando demais de forma glutona estava sendo acusado de estar se embriagando com o vinho que era usado na ceia. Todos os versículos vão estar aí na descrição do vídeo para você conferir com mais cuidado depois. Mas o que é que a gente aprende com esses 10 casos bíblicos que eu listei? O vinho bíblico possui o potencial de embriagar. Quando alguém bebe vinho na Bíblia, está bebendo algo que possui uma substância inebriante chamada álcool. O vinho na Bíblia embebedava. O motivo é muito simples. Nos tempos bíblicos não existia uma prática chamada de pasteurização e também não existia refrigeração como geladeiras no nosso caso. O vinho novo que era colhido, o suco de uva que era colhido, ele fermentava muito rápido, porque não existia como impedir o processo de fermentação do suco da uva. O vinho na Bíblia possui esse potencial de embriagar porque ele é alcoólico. Não importa o quanto você tente argumentar, mostrando autores do tempos bíblicos, mostrando textos que falam sobre como era usado o vinho naquela época, não importa quanto de água você coloque, não importa o quanto você tente argumentar que o vinho na verdade ele não era alcoólico, as pessoas estão ficando bêbadas ao provar desse vinho. As pessoas estão se embriagando ao beber vinho, logo esse vinho é embriagante, ele é alcoólico. Quando a Bíblia fala de vinho, ela está falando de algo que possui álcool. Por que isso é importante? Porque isso já deixa pra gente claro algumas coisas a respeito de o que o cristão pode ou não pode beber. Eu quero dar 10 argumentos pelo qual fazer o consumo moderado de álcool não é pecaminoso, não é algo que a Bíblia condena. Eu não estou dizendo que é algo que você tem que fazer, eu estou dizendo que é algo que a Bíblia não lhe exclui de fazer. Não é algo que a Bíblia chama de pecado. Eu quero dar também 10 motivos para isso. O primeiro motivo é a Páscoa. Por que a Páscoa? É o seguinte, os israelitas possuíam 3 festas no seu calendário para celebrar as colheitas. 2 dessas celebravam as colheitas de cereais, principalmente trigo e cevada, e uma delas celebrava a colheita dos frutos, onde se colhia o suco da uva que faria o vinho. As 2 primeiras festas eram uma que coincidia com a Páscoa e a segunda era a festa das semanas. Você sabe que nessas 2 festas você tem vinho sendo servido como um ritual de louvor a Deus. Você sabe que na Páscoa usava-se o pão e vinho como um ritual para lembrar daquilo que aconteceu como libertação do povo de Israel do Egito. O interessante é o seguinte, só na terceira festa é que era colhida as frutas para se fazer vinho. O suco de uva só era colhido na terceira festa, na festa das cabanas. E esse vinho que era colhido na terceira festa, coincidia mais ou menos com outubro, era a festa das cabanas, se colheu o suco de uva que seria usado para a Páscoa e para a festa das semanas. Mas veja só, a festa da Páscoa e a festa da semana já tinham passado no calendário de Israel. Como é que eles tomavam vinho se a colheita se dava numa festa que vinha depois? Simples, eles tomavam do sumo da uva que vinha da festa passada. Se colhia nas festas das cabanas, a última festa, o que seria o vinho a ser tomado na festa do ano seguinte, 7 meses depois. Esse vinho estava fermentado. A Páscoa era celebrada com bebida alcoólica, assim como na festa do Pentecostes. É por isso que em Atos 2 denunciam os apóstolos de estarem embriagados, eles estavam falando em outras línguas, porque eles tomavam bebidas que eram embriagantes, eles estavam provando de bebida alcoólica, porque eles estavam tomando de um vinho que tinha sido colhido 7 meses antes, na última festa das cabanas. O povo judeu sempre celebrou a Páscoa com vinho fermentado, com bebida alcoólica. Em segundo lugar, você tinha o dízimo alcoólico. O que é isso? Em Deuteronômio 14, 22 a 26, Deus institui um dízimo que era comido. No Antigo Testamento existiam vários dízimos, e um desses dízimos você não entregava simplesmente, você celebrava. Você celebrava com a sua família um dízimo que era dado de Deus para você. Era algo que era separado a Deus, mais para o consumo da sua casa. Não para o consumo do sacerdote, não para entregar no templo, não para entregar na casa do tesouro, mas para que sua família comesse daquilo. Diz assim, no verso 22 de Deuteronômio 14, certamente darás os dízimos de todo o produto da tua semente, que se colher do campo a cada ano. E comerás diante do Senhor teu Deus o dízimo do teu trigo, do teu vinho novo, comprarás com esse valor tudo o que desejares. Bois, ovelhas, vinho, bebida forte e tudo mais o que tua alma pedir. Deus, o próprio Deus, institui que as famílias crentes bebam bebida forte e bebam do vinho, não escondido de Deus, mas diante do Senhor. Se alegrar diante do Senhor através do consumo de bebida. Isso foi instituído pelo próprio Deus no Antigo Testamento. Não foi um erro aqui, não é uma falha. Foi Deus ordenando que o povo de Deus se alegrasse se o coração pedisse. Alimento, bebida forte, para a alegria do coração diante de Deus, do homem com a sua família. Em terceiro lugar, a gente tem a oferta alcoólica.
Se a gente tinha um dízimo que era alcoólico e que era bebido pelo homem de Deus, você tem um dízimo que é alcoólico que é oferecido a Deus em oferta de libação, como uma oferta derramada diante do altar de Deus em sacrifício. Existem muitos textos bíblicos que falam sobre isso, mas eu quero ler principalmente Números 28:7, que diz o seguinte: a sua oferta de libação será 1/4 de um rinho, que dá 1 litro, para um cordeiro. Oferecerás no lugar santo a libação de bebida forte ao Senhor. Deus institui que seja oferecido a ele em adoração uma oferta de bebida forte. Uma oferta de álcool, uma oferta de bebida alcoólica a Deus em adoração. Se o álcool fosse algo pecaminoso, mal, algo imoral, algo que ofende a Deus, Deus não requereria como oferta a ele uma libação, um derramamento ali no seu altar de bebidas que possuíam teor alcoólico. Em quarto lugar, e bem atrelado a esse terceiro ponto, a gente tem Deus colocando o vinho como um presente que ele entrega ao seu povo. Quem inventou a bebida alcoólica não foi o diabo, quem inventou a bebida alcoólica não foi o homem no seu estado pecaminoso, quem inventou a bebida alcoólica foi o próprio Deus nos entregando isso como um presente e uma bênção. O Salmo 104, verso 14 e 15 diz: faze crescer erva para os animais e verdura para o homem, de modo que da terra ele tira o alimento, o vinho que alegra o coração, o azeite que faz reluzir o rosto e o pão que lhe fortalece o coração. É Deus quem faz nascer e crescer o vinho que é feito para alegrar o coração do homem. Deus fez a bebida alcoólica para o coração do seu povo como um presente. Provérbios 3, 9 e 10 diz: honra o Senhor com teus bens e com as tuas primícias de toda a tua renda, assim os teus celeiros se encherão com fartura e os teus lagares transbordarão de vinho. O homem abençoado por Deus aqui é um homem que recebe muito vinho da mão de Deus. É interessante que em Deuteronômio 7 fala de Deus abençoando Israel com lagares cheios de vinho quando eles temiam ao Senhor. Ter vinho era um sinal da bênção de Deus sobre o povo de Israel, porque o vinho é um presente criado por Deus para o seu povo. Tanto que, e esse é o nosso quinto ponto, perder o vinho era sinal da maldição de Deus contra o povo de Israel. Em Deuteronômio 28, 39 diz: plantarás vinhas e as cultivarás, mas não beberás seu vinho, nem colherás suas uvas, porque a praga as devorará. Perder o vinho era a maldição de Deus contra o seu povo quando eles pecavam. No verso 51 também diz: ela comerá o fruto dos teus animais e o fruto do teu solo, até que sejam destruídos, e não te deixará trigo, nem vinho novo, nem azeites, nem as crias das vacas e das ovelhas, até que morras. Deus está amaldiçoando o seu povo, ameaçando tirar deles o vinho. Em Isaías 16 e em Jeremias 48, Deus amaldiçoa Moabe em retirar deles o vinho também. Tanto que existem várias passagens na escritura que diz que Deus retira o vinho daqueles que são desobedientes. Em sétimo lugar, a gente tem o relato bíblico e inspirado que provém do próprio Deus de que Jesus veio bebendo vinho. Quando o Deus eterno, o Senhor dos céus e da terra, encarnou como Cristo santo e justo, como Salvador do mundo, ele também fez uso de bebida alcoólica. Veja só, em Lucas 1, capítulo 15, diz que João Batista veio à terra e ele não bebia bebida alcoólica. João Batista, ele veio como um abstêmio, ele não bebia nada alcoólico, isso não estava na sua dieta de forma alguma. João Batista era um profeta, viu? Não é errado você não beber bebida alcoólica, não tem problema. João Batista não bebia bebida alcoólica. Mas em Lucas 7, Jesus deixa claro que ele veio de uma forma diferente da forma que veio João Batista. E ele diz que, olha, João Batista veio sem comer e sem beber bebida alcoólica. Eu, por outro lado, vim comendo e bebendo. Nós tínhamos um Jesus que consumia álcool também. E que declara isso com muita clareza. Ele diz que bebia. Jesus declara que fez consumo de álcool. Não é uma coisa que a gente tenta inferir a partir de outras passagens. Jesus deixou claro para seus inimigos que ele fazia consumo moderado de bebida alcoólica. Ele foi acusado de ser um beberrão, ele foi acusado de ser uma pessoa que bebe demais, ele disse que não. Mas ele disse que veio sim consumindo de forma moderada aquilo que era o fruto da vinha. Mas Jesus não só diz isso. A gente vê em João 19, no relato da crucificação de Jesus, o próprio Jesus provando algo que era alcoólico. Algumas traduções, dos versos 28 a 30 de João 19, dizem que na cruz deram a Jesus vinagre, para que ele provasse vinagre. Eu prefiro outra tradução, que diz que ele bebeu vinho azedo. O que era o vinagre ou vinho azedo? Era um vinho que, por causa da ausência de processos de pasteurização, era um vinho que havia fermentado demais. E por ter fermentado demais, ele tinha um teor alcoólico tão alto que não dava para tragar aquilo, era horrível. Esse vinagre, ou o vinho azedo, ele era usado muito nas batalhas para poder ajudar soldados que estavam feridos como tipo de anestésio. Eles possuíam esse vinho azedo nos contextos de crucificação para dar uma apaziguada no sofrimento daquele que estava sendo crucificado. O texto diz que Jesus provou vinho azedo. Esse vinho azedo era alcoólico. A gente tem um exemplo de, na cruz, Jesus provando álcool. Aqui, claro, não para fins recreativos, não para fins gastronômicos, mas para fins medicinais, em certo sentido. Mas se beber álcool fosse pecaminoso, nem para fins medicinais Jesus usaria. Falando ainda de Jesus, é estranho que nós ignoremos que o primeiro milagre do Messias tenha sido transformar água em vinho no casamento. O primeiro milagre de Jesus foi simplesmente fornecer alegria a uma festa através de fornecer álcool àqueles que foram convidados a um casamento. Isso ofende um pouco algumas consciências, eu sei, mas é aquilo que está descrito na palavra de Deus em João capítulo 2, os versículos 1 a 12. A gente tem Jesus transformando água em vinho, e a gente já viu que vinho é algo que embriaga. E alguém da festa chega a dizer que aquele era o melhor vinho. Melhor vinho significa que era um vinho com a qualidade mais alta, que tinha um teor de álcool no ponto certo. Não era nem um vinho que estava perto de azedar, nem um vinho novo, era um vinho de alta qualidade para os padrões judaicos. Jesus fornece bebida alcoólica num casamento como seu primeiro milagre. Isso não pode ser ignorado, isso não pode ser tratado com levianidade. A gente tem um Deus que não está desabonando o álcool, mas que está fornecendo o álcool como manifestação pública de sua messianidade. E em oitavo lugar, esse mesmo Cristo escolheu o vinho, uma bebida alcoólica, como símbolo
do seu sangue e da redenção do homem. Aquilo que em 1 Coríntios 10, Paulo chama de o copo da bênção, o cálice da bênção, ou cálice ou copo do Senhor, ele está se referindo a vinho que era bebido, que era o mesmo vinho da Páscoa, mas que agora era provado como um ritual, como um símbolo, como um sacramento, como você quiser chamar, como um meio de graça, mas como, de alguma forma, uma participação e uma memória daquilo que Jesus fez na cruz e derramar o seu sangue. O pão asmo representava seu corpo, mas o vinho, é dito isso em Lucas 22:17, representava o seu sangue derramado. Se o álcool fosse uma coisa desaprovada por Deus, o álcool não seria um elemento que estaria contido naquilo que simboliza o sangue precioso de Jesus. Em nono lugar, a gente tem Paulo, um apóstolo, indicando que um pastor bebesse. A gente tem Paulo ordenando que Timóteo também fizesse uso de álcool para fins medicinais. Paulo diz que Timóteo tinha algumas enfermidades estomacais, e muitas enfermidades estomacais surgiam por causa do consumo de muita água. A água naquela época não era tão bem tratada e filtrada como era agora, e muitas vezes era mais seguro para a sua saúde tomar vinho que tomar água. Por isso Paulo ordena que agora Timóteo não tomasse só água, mas tomasse sempre água misturada com um pouco de vinho para poder ajudar no seu estômago. Se o vinho fosse algo pecaminoso, se o vinho fosse algo contra Deus, se o álcool fosse algo proibido no consumo por cristão, Paulo nunca ordenaria em uma carta pastoral que um pupilo na fé e um pastor de uma igreja fizesse o consumo de álcool por nenhum motivo. Paulo ordena que um pouco de vinho acompanhasse a alimentação de Timóteo. E o Timóteo era um pastor consumindo álcool. E em décimo lugar, essa é uma coisa que eu gosto muito, a gente tem a promessa de um banquete celeste. E a gente tem uma promessa escatológica de Jesus servindo álcool aos santos salvos no último dia. Em Isaías 25:6 diz: "Neste monte o Senhor dos exércitos dará a todos os povos um rico banquete. Banquete de vinhos envelhecidos, de comidas gordurosas com tutano e de vinhos envelhecidos bem puros." Ele fala de vinhos envelhecidos 2 vezes no texto. A gente tem um Jesus que vai servir álcool. E isso pode ofender algumas consciências, talvez, mas é o que está no texto, é uma realidade futura. No último dia, Jesus vai chegar a você e vai lhe servir vinho envelhecido. Jesus vai oferecer álcool ao seu povo, como sinal da bênção de Deus no último dia. Nós temos o álcool fazendo parte da escatologia cristã. O álcool não é do diabo, o álcool não é do demônio, o álcool não é uma coisa de Satanás. O álcool pode ser usado por Satanás, mas o álcool é uma coisa que provém de Deus. Se usado de uma forma que reflita os princípios do evangelho, o álcool é uma bênção e não uma maldição sobre o povo de Deus. Se usado de forma correta, o álcool ele não representa um sinal do pecado. Por outro lado, ele representa uma bênção do Deus vivo àquele que consome de forma moderada e correta esse tipo de bebida. Mas repare bem no que eu acabei de dizer, hein? Usar de forma correta, usar de forma moderada. Existe uma liberdade, mas também existe responsabilidade na forma como a gente pode usar o álcool. Porque a Bíblia permite o uso do álcool, de novo, ela não incentiva, ela não diz que você tem que beber para ser crente. João Batista não bebia, certo? Mas, ainda que ela permita o uso do álcool, ela condena com profunda veemência a embriaguez e o abuso do uso do álcool. Ainda que o abuso não tolha o uso, ainda assim o abuso representa um pecado grave aos olhos do Senhor. Consumir bebida alcoólica é pecado ou não é? Em primeiro lugar, a embriaguez é uma rejeição da realidade criada por Deus. O Joel McDermott vai citar Provérbios 23 e Isaías 28 nas suas descrições do que é um bêbado. Ele vai dizer que o bêbado vê coisas estranhas, vagueia, perde o rumo, fica tonto, entorpecido, como se tivesse levado uma surra. No entanto, depois ele já volta a procurar vinho de novo. E é tratado negativamente por Deus por causa disso. Em segundo lugar, o Joel vai dizer que a embriaguez torna você socialmente repugnante. Ele vai citar vários textos bíblicos que falam da vida do embriagado, representada por mesas cobertas de vômito e sem nenhum lugar limpo, em Isaías 28:8, como um cambaleio, em Isaías 28, um cambaleio pisando no próprio vômito, como Isaías 19 diz, um cair e morrer, como diz Jeremias 25, um brigar e reclamar, como diz Provérbios 23, gritar e causar turbulência, como diz Provérbios 20, em termos de apanhar, como diz Provérbios 23, fala da embriaguez em termos de exploração sexual, em Abacuque 2, e dificilmente seria próprio de um cristão que tem um fruto do Espírito ser relacionado com essas características do homem embriagado. Essas características não convêm ao homem que foi transformado pelo Espírito Santo de Deus. Em terceiro lugar, a embriaguez corrompe o juízo moral. O Joel cita Oséias capítulo 4, verso 1, para falar que o vinho prejudica o discernimento. E ele atrela isso até à prostituição. Ele está falando que o abuso do álcool, ele te leva a ter um imaginário moral corrompido, uma ética destruída por causa do álcool, ao ponto de te entregar à prostituição e a outros pecados. Coisas que os homens muitas vezes não fazem quando estão sóbrios, porque existe uma força moral que lhes impede disso, e eles